Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 9, versículos de 48 a 58, as declarações de Jesus acerca de si mesmo. Então nós vimos nos vídeos anteriores que os judeus questionaram, a autoridade de Jesus, quem te deu autoridade para falar essas coisas. E no texto anterior a gente viu sobre descendência, uma discussão de Jesus com os judeus sobre eles serem filhos de Abraão e filhos do diabo, filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Aquele que faz a vontade do Pai. O diálogo era esse. Então aqui esse texto vai continuar dessa conversa. Por isso que ele começa com os judeus lhe responderam, Ele está falando de uma conversa que já aconteceu antes. Só para vocês, para a gente não perder o fio aqui da meada, O último versículo antes desse subtítulo é: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Então aqui Jesus está com um discurso muito duro, dizendo: vocês se apegam por serem descendentes de Abraão, mas vocês não são filhos de Deus por causa das suas obras. Então é aqui que a gente continua esse texto. Se você chegou nesse vídeo aleatório, caiu aqui nesse pedaço, eu te sugiro acompanhar a playlist toda. Lá no canal tem a aba playlists, tem a playlist João. Então, todos os livros eu sugiro que você assista em ordem cronológica, por ordem de capítulo, do começo ao fim. Estudar a Bíblia desse jeito é muito mais interessante para a gente entender o contexto todo, tá? Do que ficar estudando textos soltos, aleatórios. Vamos lá, versículo 48. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Olha aqui, estão chamando Jesus de endemoniado. Disse Jesus: não estou endemoniado. Ao contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Olha isso aqui. Ele está dizendo que ele honra a Deus, mas as pessoas que não creem nele desonram Jesus. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas a quem a busque e julgue. Eu não quero glória para mim, mas tem gente que quer. Asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual é a condição para jamais ver a morte? Obedecer. Essa semana apareceu uma pessoa aqui no canal querendo discutir comigo sobre graça e lei, Então o argumento do cidadão é de que a gente vive pela graça, é tudo pela graça, que não existe mais lei, que com a vinda de Jesus acaba o Antigo Testamento. E eu canso de falar isso para vocês aqui, que isso não existe. Se existe um Antigo Testamento, se ele tá lá pra gente ter acesso, é pra gente aprender com ele. Segundo, Deus é o mesmo. O que muda? O homem. A gente muda. A gente se movimenta para perto de Deus, para longe de Deus. Deus continua o mesmo. Então, o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. O que Jesus, para quem gosta dessa teoria de a graça, tudo pela graça, depois de Jesus tudo muda, então vamos no que Jesus está dizendo. Se o fato de existir o Antigo Testamento não é o suficiente para você entender isso, para você crer, que você precisa seguir as leis, obedecer as leis, Jesus está nos contando isso aqui, Se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. A salvação vem pela graça, é imerecida. Ninguém faz nada que possa ser digno da salvação. Nós somos pecadores, nascemos pecadores e a gente não tem força no nosso braço para garimpar a nossa salvação. É Jesus que dá, ok? Porém, nós não somos salvos e arrebatados. Você é salvo e continua aqui na terra, Algumas pessoas são salvas na hora da morte, mas a maioria, você é salvo e você continua tendo que viver num mundo corrompido. Como que o salvo vive num mundo corrompido em santidade, caminhando para a vida eterna, mesmo estando na terra? Obedecendo. O que é obedecer?
vigiar as leis. A gente só pode obedecer uma coisa que exista, uma regra que exista, uma lei que exista. Então é disso aqui que Jesus está falando, certo? Vamos continuar. Versículo 52. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Eles ainda estavam com uma visão terrena, né, do que Jesus está falando. Pra gente hoje, a gente entende que Jesus está falando aqui de vida após a morte, né? A morte carnal, porém a gente não experimenta a morte no espírito. O que é a morte que Jesus diz aqui? É ir para o inferno. Essa é a verdadeira morte. Essa é a verdadeira desgraça que pode acontecer na vida do ser humano. Ir para o inferno. É disso que Jesus está falando, não da morte física. Mas eles não entendem. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Então eles estão falando, se Abraão morreu, como você está dizendo que quem te segue não morre? Mas cada um está falando de uma coisa. Jesus está falando da morte espiritual e eles estão falando da morte física. Ele morreu bem como os profetas, ou seja, todos aqueles que Deus mandou morreram. Quem você pensa que é? Seu abusado. É isso aqui que eles estão falando. Dei um zoom aqui que acho que fica mais fácil, né? Tava meio longe. Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Jesus dizendo isso, hein? Se eu me glorifico, não vale de nada. E a gente tá cheio de humanos querendo se glorificar. Em cima do altar, querendo ser grande coisa. Jesus está dizendo que ele não é glorificado. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus, é quem me glorifica. Ou seja, não sou eu que faço por mim, é o meu Pai que faz por mim. Jesus sendo Deus, né? A segunda pessoa da Trindade está dizendo isso. Fica de lição pra gente. Se Jesus não se glorificava, quem somos nós para achar que somos alguma coisa e não colocar o holofote da nossa vida em Deus? Tudo que acontece na nossa vida é para que Deus seja honrado e glorificado. Esse emprego que você consegue, a família que você constitui, a casa que você tem, nada é para sua honra e glória. É tudo para colocar luz naquilo que Deus tem feito na sua vida. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Vocês não conhecem a Deus. Ele está dizendo isso de novo. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Nossa. Olha. Jesus aqui dá uma lapada, né? Chamou todo mundo de mentiroso, de hipócrita. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Vocês não têm intimidade com Deus, mas eu tenho, por isso eu falo em nome dele. Abraão, pai de vocês, regozijou-se. Olha que lindo isso aqui. Porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Olha aqui. Nas conversas de Deus com Abraão, em algum momento ali, Abraão teve a revelação da vinda de Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. Ele viu, ele se alegrou porque veria o meu dia e ele viu e alegrou-se. Então vocês estão dizendo aí, né, que vocês são descendentes de Abraão, mas Abraão, quando soube de mim, da minha existência, se alegrou e vocês me negam. Forte isso, né? Muito pesado. Versículo 57. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Olha como a mentalidade deles é terrena. Eles não conseguem compreender. Mas essa compreensão, eu já falei aqui em outros vídeos. A compreensão do mundo espiritual, ela só vem do Espírito Santo. Ela vem do Senhor. É Deus que nos dá a compreensão de que Jesus está falando do mundo espiritual. Eles não têm essa compreensão porque eles não têm intimidade com Deus. Quando a gente começa a caminhar com Deus, as coisas do Senhor começam a ser reveladas para nós. Por isso essa dificuldade, a gente olha e fala, gente, que cabeça dura. É dura mesmo. Porque não tem o entendimento, a sabedoria, a revelação que Deus dá. Por quê? Porque é o que Jesus está dizendo. Vocês não caminham com o meu Pai, então vocês não o conhecem. Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
Gente, isso é muito poderoso. Aqui Jesus está dizendo claramente que ele é o Messias, eu sou Deus. Esse termo eu sou é o que Deus usa para se revelar a Moisés lá na sarça ardente. E Jesus está dizendo, isso para os judeus era muito forte, né? Eles sabiam disso. Ele está usando o mesmo termo que Deus usa para falar com Moisés, para se revelar. Ele está dizendo aqui agora, eu sou. Isso é tão poderoso que quando os soldados vão prender Jesus, a gente vai ver nos próximos textos, e ele diz isso, eles falam, quem é Jesus? Ele fala, sou eu. Os soldados caem pelo poder da palavra de Jesus em se revelar. E ele está dizendo isso aqui agora, assim, ó, de graça. Isso é muito poderoso o que Jesus está declarando. Aí, olha só o que acontece. Ele se revela, mas as mentes que estão cauterizadas, as mentes que estão bloqueadas para receber aquilo que vem do Senhor, fazem o quê? Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Várias coisas a gente vê aqui. Primeiro, por mais que eles conheçam a lei, quem não caminha com Deus é incapaz de compreender as revelações que vêm do céu. É incapaz de receber aquilo que a gente chama de mistérios de Deus. Existem mistérios no reino, que alguns são omitidos de nós, nunca saberemos. E existem mistérios que Deus decide nos revelar na hora que Ele quer. Aqui é um momento desse. Jesus está trazendo um mistério do céu. Porém, quem não caminha com Deus é como se fosse um tecido impermeável, assim, a informação bate e volta. Ela não encontra uma terra fértil, né? É uma semente que é lançada e ela morre ali. A parábola das sementes, né? Do semeador que saiu a semear, encontrou 4 tipos de solo. É isso. Aqui é uma terra seca. Então Jesus fala e isso não causa efeito. Pelo contrário, eles se viram contra Jesus. Por quê? Quem caminha nas trevas, quem caminha na mentira, não gosta de ver a luz. A luz incomoda quem está no escuro. A verdade incomoda quem está na mentira. Então, a lição que a gente tira da postura desses homens, tão conhecedores da palavra e tão incapazes de entender o que Jesus está trazendo, é porque eles não tinham intimidade com Deus, que é o que Jesus fala no texto anterior sobre paternidade. Vocês não são filhos de Deus. Inclusive lá Jesus diz, vocês são filhos do diabo. Porque não tem como. A gente vai ser filho de alguém. Se você não é filho de Deus, você está servindo ao diabo. Não existe muro. O diabo é dono do muro. Então não existe um meio termo. E esse tipo de verdade ofende, né? Escancara o nosso erro, o nosso pecado, a nossa miséria. Esse tipo de revelação mostra o quanto a gente precisa de Deus e de Jesus, o quanto a gente não é nada. Por isso incomoda tanto. E aí eles querem matar Jesus baseados nas leis que eles têm sobre blasfêmia e tudo mais, né? Para os meus estudos, eu gosto de usar essa Bíblia aqui, que tem esse espaço para anotação na lateral, e vocês sempre me perguntam. Então, essa Bíblia chama Anote, tem esse espaço para anotação, e a versão que eu tô lendo é a NVI. Se você quiser adquirir uma Bíblia parecida com essa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de onde você encontra esse modelo de Bíblia. Vou fazer as minhas anotações. A observação que eu tenho para esse texto no dia de hoje, e eu digo no dia de hoje porque a Bíblia é infinita. Toda vez que você for ler um texto da Bíblia, novamente, Deus vai colocar a luz em outro lugar, assim, Ele vai te dar outra revelação. Porque Deus é infinito, né? Ele é muito maior do que nós. Então é impossível a gente aprender tudo sobre Deus. Ele vai se revelando a nós aos pouquinhos. Para o dia de hoje, a minha reflexão é essa aqui. A mente cauterizada é incapaz de ser penetrada pela revelação que vem do céu. Somente a busca sincera a Deus e uma rotina de intimidade com Ele podem nos trazer revelação. Qual asa é mais importante para o pássaro voar, à esquerda ou à direita? Ele precisa das duas. Então, assim, nós também precisamos da leitura da palavra diária e de um momento de oração com Deus, para que Ele se revele a nós a partir daquilo que estamos lendo. Que Deus te abençoe.